Vocês estão vendo certinho? Sim. Ótimo. Bom, gente, então hoje é a nossa última aula, né, das regras para a direção do espírito. E aí a gente vai pular as regras 5, 6, 7, a 8, a 9, 10 e a 11. E aí eu já fiz mais ou menos essa divisão, porque a regra 5, 6 e 7, as regras, elas são regras que vão mostrar como que funciona melhor a ordem, a análise e a enumeração, que são coisas que o Descartes vai falar um pouco nas 4 primeiras regras. A regra 8, ela é como se fosse uma primeira versão dessa regra 12 que a gente vai ver hoje. Então, assim, apesar dela ser importante, basicamente tudo que tá ali a gente vai conseguir aprender nessa regra 12. A regra 9, 10 e 11 são regras em que o Descartes vai falar como que a gente pode melhorar o nosso espírito, deixar ele com mais acuidade, mais perspicaz, mais sagaz, como que a gente pode, tipo, exercitar o nosso espírito para que ele distinga com mais facilidade o verdadeiro do falso, para que ele possa se esquivar dos erros, das contradições, das conjecturas, da tradição. Mas a gente pula essas partes porque elas são assim mais explicações daquilo que já foi apresentado. Então, a gente chega na regra 12 com basicamente tudo que a gente precisa de saber a partir das 4 primeiras regras que a gente já viu com mais cuidado e com mais detalhamento, que foram as nossas últimas aulas. Aí, é interessante notar que, como eu falei para vocês no início da aula sobre as regras, a primeira aula sobre as regras, o Descartes tinha essa intenção de escrever o Tratado das Regras para a Direção do Espírito, compostas de 36 regras. E aí seriam 3 livros, né, divididos em 12 regras. Então, além da regra 12 ser uma regra que vai abordar tudo aquilo que já foi dito nas regras anteriores, ela é também essa conclusão desse primeiro livro, de como a gente pode conhecer as coisas que são certas e seguras por meio da intuição e da dedução. Então, a nossa aula, que é a da regra 12, eu dividi ela tendo em vista a própria escrita, né, a própria apresentação que o Descartes faz mesmo, e é basicamente o seguinte: os 2 primeiros parágrafos são a apresentação da regra, junto aqui com o título, né? Aí depois a gente tem do terceiro parágrafo até o 12º parágrafo, são considerações feitas acerca das faculdades do sujeito cognoscente, como que elas trabalham, como que é o processo do nosso conhecimento, apenas se baseando nos processos cognitivos que nós temos e como que a gente pode chegar à ciência por meio deles. Do 13º ao 22º parágrafo, o Descartes vai fazer considerações sobre os objetos que são conhecidos. Então, a gente tem aqui 2 momentos do conhecimento, e o Descartes vai desmembrar isso, primeiro abordando o sujeito que conhece e depois abordando os objetos que são conhecidos. E do 23º parágrafo ao 29º, ele faz conclusões gerais, não só acerca do que foi dito na própria regra, como também o que foi dito nas outras regras, né? Já que, igual eu falei, é uma conclusão desse último livro. E aí, depois da regra 13, 14 e tal, já vai mudar um pouco o escopo de qual que é o tratamento que o Descartes vai dar, que igual eu apresentei para vocês, ele vai falar de questões que são conhecidas, como resolver essas questões, e aqui é meio que essa finalização dessa primeira parte do livro. Bom, então vamos para a própria regra, que diz o seguinte: finalmente, há que utilizar todos os recursos do entendimento, da imaginação, dos sentidos e da memória, quer para termos uma intuição distinta das proposições simples, quer para estabelecermos entre as coisas que se procuram e as conhecidas uma ligação adequada que as permita reconhecer.
quer ainda para encontrar as coisas que entre si devem comparar, a fim de se não omitir nenhum recurso da indústria humana. Essa regra, ela é grandona, né? Diferente das outras que a gente já viu, mas o que é importante aqui é que o Descartes coloca que a gente tem que utilizar todos os recursos que estão no nosso espírito, na nossa faculdade de conhecer. Então, para a gente conseguir isso, a gente tem que realmente ir analisando como essas faculdades atuam no processo do conhecimento para a gente entender melhor como que a gente pode aplicar no processo do conhecimento. Então, ele vai falar do entendimento, da imaginação, dos sentidos e da memória, que são utilizados ou para ter essa intuição distinta do que é simples, como a gente viu, é uma das vias para ter um conhecimento seguro, um conhecimento certo, ou para estabelecermos entre as coisas que se procuram e as conhecidas uma ligação adequada, o que não é nada mais do que a segunda via que leva ao conhecimento certo, que é a dedução. E aí, o final ele diz que não se omita nenhum recurso, porque se a gente tem os recursos, então a gente tem que utilizá-los. Só que, como Descartes sempre coloca, que eu tentei deixar claro aqui para vocês, ele entende que é preciso fazer essa análise de onde esses recursos vão ser benéficos e onde eles podem atrapalhar, dependendo de como eles forem utilizados, dependendo de onde eles forem utilizados, para quê. Então, é basicamente isso. É interessante porque a regra 12 vai aplicar todas as regras que foram propostas anteriormente, nas 11 primeiras regras, ao problema do conhecimento. Então, você utiliza todas as regras ali, a regra 1, a regra da evidência, a regra do método, de ordenar as coisas do mais simples ao mais complexo. Então, tudo isso vai ser aplicado aqui a esse primeiro conhecimento. É por isso que o Descartes vai falar, no primeiro parágrafo das regras, que ela vai explicar em geral o que é necessário explicar em particular. Porque ele já explicou em particular o que é o método, como você deve evitar a probabilidade. Só que agora isso vai ser aplicado nesse problema, que é o do conhecimento, de conhecer como conhecemos, de mostrar qual que é o escopo do nosso conhecimento. E aí, no segundo parágrafo, ele vai fazer essa divisão, que eu tentei fazer um esqueminha aqui para dar uma ajudada, porque eu não sei se vocês perceberam, essa regra ela é um pouco mais longa e às vezes fica um pouco confuso, porque ele, primeira parte, em primeiro lugar, em segundo lugar, aí logo depois já tem um primeiro lugar de novo. Enfim, então ele vai desmembrar o conhecimento em dois momentos. São dois pontos que a gente tem que ter em vista quando a gente vai tentar examinar o processo de cognição, o processo do conhecimento. O primeiro ponto é o sujeito cognoscente, o sujeito que conhece. E nesse sujeito, o Descartes vai entender que são 4 faculdades que auxiliam nesse processo de conhecimento. O entendimento, que é o único capaz de ver a verdade, a imaginação, os sentidos e a memória. Esses outros 3, eles devem entrar auxiliando o entendimento, auxiliando o espírito, mas que a verdade mesmo, ela é entendida, ela é aprendida, é pelo entendimento, que aqui é o que vai estar, que é perene em todo tipo de cognição, é o entendimento. O segundo ponto é o objeto a ser conhecido. E aqui o Descartes vai desmembrar também em 3 tipos de objetos que podem ser conhecidos. Aqueles que se apresentam espontaneamente, que seriam por meio de intuição, que a gente veria por meio da intuição. Como se conhece, por X por meio de Y, então é aquele que colocou nas regras que utilizar uma coisa conhecida para você conhecer o que ainda não é conhecido, de você fazer analogias, de você tentar ver por meio de coisas que você já conhece e outras coisas. E depois, deduções possíveis. Essas, como que a gente já viu, são também vias para o conhecimento seguro. Bom, passando ao primeiro ponto, que é as considerações sobre as faculdades do sujeito cognoscente,
o Descartes vai dizer que devem ser considerados essas faculdades e entender como elas atuam, como que elas podem levar ao erro, quais que são aquelas que são mais seguras, que a gente deve se fiar mais. E nesse terceiro parágrafo, eu acho bem interessante que o Descartes vai falar que ele gostaria de mexer com outros assuntos, explicar o que é a mente humana, o que é o corpo humano, como que a mente se liga ao corpo humano, como que a gente pode pensar numa coisa e ter uma ação, que ele queria falar mais essas coisas que parecem ser metafísicas. Ele não deixa isso claro, ele não fala que são questões metafísicas, mas parece que são questões metafísicas e que a gente vai começar a entrar na próxima aula com as meditações. E o Descartes fala que o escopo das regras, ela não cabe esse tipo de questão, porque ele queria um tratado enxuto, um tratado mais simples, só com aquilo que é realmente necessário, e que seria importante para tratar dessas questões muitas outras vias preliminares, começando lá do mais simples e subindo, porque são questões mais complexas. Então, aqui nas regras para a direção do espírito, não teria esse espaço para lidar com essas questões. Então, no quarto parágrafo, ele vai limitar o escopo dessa investigação que ele vai fazer aqui, que é explicar qual dos modos de conceber tudo o que em nós se destina a conhecer as coisas é mais útil ao meu propósito. Bom, o propósito dele é levar o espírito ao mais alto nível para distinguir o verdadeiro do falso, né? Sempre cultivar a razão. Então, a partir do momento que ele estuda as faculdades que estão no espírito, ele vai conseguir fazer esse exame e explicar quais que são o jeito que a gente conhece, como que é o procedimento do conhecimento. E como que esses vão ser, que é o propósito, né? Conhecer, cultivar a razão. A partir do momento que você entende aonde que uma faculdade atua no seu melhor modo e aonde ela pode ser enganadora, você está utilizando, você vai aprender a utilizar ela do melhor meio possível. O Descartes faz essa observação aqui, que é basicamente o que ele faz no discurso do método, que ele fala que ele conta a história dele como uma fábula, que não devia ser entendido como uma prescrição da verdade, como uma coisa que todo mundo deve seguir. Ele fala que o que ele for apresentar ali não precisa de ser tomado como verdadeiro, mas pode ser entendido como suposições que não serão maléficas, porque você não entende como verdadeira. Você não pega aquilo como verdadeira. Mas que se for assim, se for do jeito que o Descartes está falando, então é possível explicar todo o processo cognitivo, todo o processo do conhecimento que a gente passa por ele, mesmo que o que ele esteja falando não seja exatamente como é na realidade. Ele abre mão de falar dessa realidade para falar de como a ciência pode ser feita para chegar aos resultados verdadeiros. Como o nosso processo cognitivo pode ser feito para ser um processo que chega à ciência, ao conhecimento que é certo e verdadeiro. Então, no quinto parágrafo, ele vai começar falando que, em primeiro lugar, a gente tem os sentidos externos, que são a fonte das nossas sensações. Sentidos materiais, tato, olfato, paladar, audição, são materiais, fazem parte do corpo. E ele vai dizer que, apesar da gente ter uma ação de aplicar os sentidos externos a certo objeto, quando a gente vira a nossa cabeça para ver alguma coisa que fez barulho, ou a gente vai tocar alguma coisa, ou vai pegar o copo d'água e sente que ele está gelado porque está frio pra caramba. Apesar dessa ação, os sentidos externos eles não são passíveis. Eles não são ativos, desculpa. Eles são sempre passivos. Porque o objeto externo que
entra em contato com os nossos sentidos, e não só o tato, mas quando eu vejo alguma coisa, quando eu ouço algum barulho, eles vão modificar a figura exterior do nosso corpo. Então, assim, quando eu seguro um copo, esse copo está modificando o meu sentido. Diferentemente da regra um, quando a gente viu que o entendimento, que a sabedoria universal não é modificada a partir de quais objetos que ela se depara, os sentidos externos, eles sempre se modificam, por isso eles são passivos. Ele faz essa aproximação com a marca que o selo deixa na cera. E aí é o mesmo sentido, porque a cera tá lá, você vem com o selo, ela modifica, deixando a figurinha. Então, por exemplo, quando você vê, geralmente é séries de época, sei lá, o Game of Thrones, quando os Lannisters colocavam lá o leãozinho deles na cera para fechar a carta, é aquilo que você tem a cerazinha e você imprime uma figura. É o que os objetos externos fazem com os nossos sentidos. Eles realmente modificam essa parte exterior do nosso corpo. E aí, no sexto parágrafo, ele vai falar uma coisa bastante importante, que é que a gente tem que entender essa impressão que chega para nós como numa figura. Os sentidos deles são modificados por essas figuras. Quando a gente vê uma cor, ele é modificado de um certo modo pela figura da cor. É como se você abstraísse todas as coisas da cor e chegasse só em certas figuras que são apreendidas pelos nossos sentidos. E o Descartes fala, e aqui eu vou citar, que nada cai mais facilmente sob os sentidos do que a figura. O conceito de figura é tão comum e tão simples que está incluído em todo sensível. Então, ele está pensando aqui em todos os objetos externos de maneira a que eles sejam abstraídos em figuras. E aí tem até aqueles desenhos que ele fez, né? Tipo, um é só um são três linhas com três colunas. E aí ele fala que como a gente tem uma quantidade infinita de figuras, elas conseguem representar para os nossos sentidos todos os objetos que podem ser apreendidos pelos nossos sentidos externos. E aí, o que é importante aqui é que essa figura que chega, ela é sempre material. Tudo do que a gente apreende pelos sentidos externos, que são materiais, é também material. E todas as coisas que são materiais, elas são extensas, elas têm extensão. Se você não tem extensão, você não tem a materialidade. E, portanto, ela é figurada. Então, ele dá esse exemplo das cores, né, que pode ser abstraído, e fala o porquê que ele está utilizando essa noção de figura, porque ela é realmente mais simples, é a coisa mais simples que a gente pode apreender, e é mais fácil também, além de que ela consegue descrever e exprimir todos os objetos que podem ser sentidos, porque dá para você apresentar várias, infinitas figuras. Então, elas dão conta de todos os objetos. Depois de falar dos sentidos externos, o Descartes vai se voltar para o sentido comum, que é um sentido que vai captar tudo que chega dos outros sentidos, dos sentidos materiais. O sentido comum, ele é uma parte que é meio intransponível da nossa sensação. Vamos supor, eu estou vendo o computador. Aí a minha visão está vendo e esse computador está colocando uma impressão na minha vista. E aí, na mesma hora mesmo, não tem nenhuma passagem real, não tem uma passagem tipo material dessa figura que foi vista pelos meus olhos e o que vai ser sentido
no sentido comum. O sentido comum está aprendendo aquilo. Então, a partir do momento que eu sinto alguma coisa, que eu vejo alguma coisa, que eu ouço alguma coisa, automaticamente essa coisa fica no sentido comum, que vai pegar todas essas coisas. Então, o Descartes fala que isso acontece porque as partes do corpo são interconectadas de uma maneira muito, muito próximas. Então, tudo que você recebe dos sentidos externos vai afetar também o sentido comum. Aí, o exemplo que ele dá, eu não sei se é muito bom, porque a gente não usa pena mais. Mas quando você está escrevendo, o movimento que acontece no biquinho da sua caneta vai acontecer também aqui. Então, você não tem nada que está passando da ponta da caneta para cá. Não é uma coisa material, mas as partes são interconectadas, assim como as partes do nosso corpo. Então, você tem uma passagem instantânea dessa figura recebida dos sentidos externos para o sentido comum. O sentido comum, além de receber essa figura, também vai atuar ativamente como esse selo de imprimir a figura para a fantasia ou na imaginação. Então, ele recebe dos sentidos externos e vai marcar essa figura na fantasia ou na imaginação. Então, aqui você já não tem mais nada de material, porque o que passa dos sentidos externos pro sentido comum já não é material mais, é a figura abstraída. É a figura sem extensão, o que tem extensão tá no mundo. Mas a partir do momento que chega na nossa mente, já é incorpórea, já é pura. E aí ele fala que mesmo que a fantasia seja uma parte do cérebro, seja uma parte do corpo, ela vai receber essas figuras que já são incorpóreas, que são as ideias incorpóreas, as figuras incorpóreas. E aí ele vai dizer o seguinte, que a fantasia é uma verdadeira parte do corpo, portanto material, cuja grandeza é tal que as suas diversas podem revestir várias figuras distintas umas das outras e as costumam conservar por bastante tempo. É então a mesma que se chama memória. A fantasia e a memória são a mesma coisa. Só que a memória seria a hora que você abre a sua caixinha de figuras e relembra que já foi sentido, que já chegou pelo sentido comum a sua fantasia. Então, o Descartes fala que é muito análogo mesmo a, a uma marca física, porque a fantasia ela é um lugar verdadeiro, né? Um lugar material, é uma parte do corpo. Então, apesar de chegar figuras e ideias que não são corpóreas, que são puras, é como se fosse como se ficasse fisicamente marcado ali a figura que você apreendeu. Então, por isso, a gente pode depois relembrar dessas figuras. Bom, no 10º parágrafo, então, ele vai falar que, em quarto lugar, a gente tem que observar a força motriz e os nervos. A força motriz e os nervos, ou os nervos, como vocês viram lá no comecinho, que eu dividi as faculdades do entendimento, né, do sujeito cognitivo, elas não estão lá. Então, é porque elas não são faculdades, mas elas possuem esse papel para obter conhecimento. Porque elas têm a origem no cérebro e ela vai fazer um tipo de... Esqueci a palavra. Ela vai levar algumas figuras. Vai levar e vai voltar. Então, ela faz esse tipo de transposição das figuras, transposição dos sentidos das figuras que são recebidas. E é interessante que elas são movidas de maneiras diferentes. Ou seja, elas podem levar o que vem do sentido comum
para a fantasia e para a imaginação, e também levar de volta da fantasia ou da imaginação ou da memória para o sentido comum, para os sentidos externos. Então, isso vai explicar, e aqui eu leio que o Descartes diz, esse exemplo mostra também como é que a fantasia pode ser a causa de muitos movimentos nos nervos, sem, no entanto, aqui é no entanto, ter suas imagens expressas em si, mas em outras, de que podem seguir estes movimentos. A tradução da Martins Fontes aqui está melhor e acho que fica mais fácil. Essa parte aqui é só uma definição da força motriz e dos nervos, e aqui ele diz: este exemplo mostra também como a fantasia pode ser causa de muitos movimentos nos nervos, sem ter, porém, as suas imagens formadas nela. Então, não é o sentido comum que está levando as imagens, mas somente outras de que podem resultar esses movimentos. Então, a fantasia, ela pode ser ativa, ela pode ativar e levar a força motriz e os nervos no caminho inverso. E isso, diz o Descartes, vai explicar como que os animais que não têm esse entendimento no mesmo modo que nós temos, essa razão, eles vão conseguir ter ações, reações, mas mesmo sem entendimento, porque todo tipo de, de ação que nós temos que não envolve o entendimento, ela pode ser explicado porque a fantasia e a imaginação têm esse sentido inverso. Não só para os animais, mas também para a gente, como algum movimento automático, quando aquele. O melhor exemplo que eu consigo pensar é tipo de dar aquele. Bater um martelinho no joelho e a perna levantar. Aquilo é automático, não tem nenhum tipo de razão ali, não tem nenhum tipo de entendimento, é automático. Então, isso é por conta dessas figuras que ficam na fantasia e de como a força motriz e os nervos atuam tanto de um lado quanto para o outro. Em quinto lugar, que é bastante importante aqui, o Descartes vai falar aqui, e aqui eu vou ler. É preciso conceber que essa força pela qual conhecemos propriamente as coisas é puramente espiritual e não é menos distinta de todo o corpo do que o sangue do osso ou a mão do olho. Ou seja, o conhecimento em si, o conhecimento puramente conhecimento, ele é todo espiritual, ele é todo intelectual e é completamente distinto do corpo. Não tem nada de corpóreo no conhecimento. Não tem nada de material. É completamente intelectual, é completamente distinto de tudo que vem do corpo. Como é colocado na regra 1, essa força, né, esse entendimento, essa sabedoria universal, o nosso bom senso, a nossa razão, ela é única, independentemente do que chega para nós, seja por meio da fantasia, seja por meio da imaginação, seja por meio dos sentidos externos, do sentido comum, e tudo que ela se aplica vai ser a mesma razão. Apesar de que, em alguns momentos, ela é passiva e em momento ela é ativa. Tem hora que ela recebe o que ela precisa de entender, de conhecer, e tem hora que ela vai refletir por si mesma e vai mandar as outras faculdades se virarem para um tipo de cognição diferente. O entendimento, ele vai estar presente em todo tipo de processo cognitivo. Tudo de cognição, tudo de conhecimento, o entendimento vai participar. Quando você tem um movimento automático, que é gerado apenas pela transposição, né, da fantasia para a força motriz e para os nervos, depois para o sentido comum e depois para o sentido externo, isso não é um processo cognitivo. Isso é só um movimento automático, é que você não tem razão. Todo processo cognitivo, todo processo de conhecimento, você tem um entendimento, ele é o mais importante. E aqui o Descartes vai fazer essa explicação que eu acho muito legal. Por quê? Ele vai dizer que o entendimento é só uma e mesma força, que ao aplicar-se com a imaginação ao sentido comum, se diz ver, tocar, que ao aplicar-se apenas à imaginação, enquanto essa se acha revestida de diversas figuras, se diz recordar,
que, ao aplicar-se a ela para formar outras novas, se diz imaginar ou conceber, que finalmente, ao agir só, se diz compreender. Então, como eu disse, a gente tem esse entendimento puro que deve ser auxiliado pelas outras faculdades, que é a memória, a imaginação e os sentidos. E aí, dependendo de como ela se conjuga com essas faculdades, você tem esses diferentes tipos de cognição. Você vê, você toca, você imagina, você se recorda, mas tudo nisso, que é processo cognitivo, você tem o entendimento perene ali. Então, segundo cada função que o entendimento exerce, ele vai ganhar um nome diferente. Se é só compreender, então é o entendimento puro. Se é o entendimento com a imaginação, então vai ser a imaginação, vai ser a recordação, vai ser memória, vai ser sentido. Mas que, no geral, quando você vai englobar todas essas faculdades, todas essas capacidades do entendimento, então vai chamar de espírito. Esse espírito que a gente tem falado muito, né, que parece uma coisa meio religiosa e tal, mas é nesse sentido de alma intelectual, que tem que se aplicar a todos os processos cognitivos. E o Descartes faz essa ressalva aqui também, que dependendo do que você espera que o seu entendimento alcance, você precisa de pedir a diferentes tipos de faculdade um auxílio. E isso deve ser feito também para se livrar de erros, porque quando você vai lidar com alguma coisa puramente intelectual, você não vai querer pedir ajuda para os sentidos. Isso vai fazer com que você erre. Se você quer, por outro lado, aprender um objeto externo, você deve sim pedir ajuda para os sentidos, né? Para o sentido comum, para a imaginação e coisas do tipo. Então, é sempre essa jogada que o Descartes faz de mostrar onde que a gente vai conseguir bons resultados, vias seguras e aonde que isso vai levar aos erros, para que a gente possa utilizar o nosso espírito da melhor maneira possível, chegar ao propósito de uma maneira segura, sempre com a ideia de cultivar a razão ao máximo, evitando o máximo que a gente pode do erro. Bom, no parágrafo 12, ele vai fazer essa conclusão dessa primeira parte de enumerar todas as faculdades e mostrar como que elas funcionam e como elas se juntam dentro do sujeito cognoscente, como ele pode utilizar, quais funções ela deve exercer. Então, ele vai concluir tudo isso e vai mostrar o que eu já estava falando, como que o entendimento deve fazer essa distinção de qual faculdade deve auxiliar. Se é intelectual, tem que utilizar só o intelecto, só o entendimento puro. Essas faculdades que envolvem elementos materiais, até mesmo a faculdade da fantasia, da imaginação, que é uma parte corpórea, ela deve ser deixada de lado. Agora, se a função é examinar um objeto corporal, então você tem que ir nesses lugares de sentidos, de imaginação e de memória. E ele deixa claro isso, que uma pluralidade de objetos não pode facilitar ao entendimento a intuição distinta de cada um deles em particular. O Descartes, ele vai sempre ter essa ideia de que para você ter uma compreensão perfeita de alguma coisa, você tem que estar atento. E para você estar atento a algo, você tem que distinguir esse algo de outras coisas. Não adianta você querer examinar bem e compreender perfeitamente milhões de coisas ao mesmo tempo. Você não vai dar conta. Você tem que focar a sua atenção. Para sua intuição não te dar margem a erro, você tem que realmente deixar de lado o que pode ser deixado de lado e focar. E elas vai ser, inclusive, melhor gravada na sua memória, que você vai poder ter mais segurança nessa memória, ser uma memória de um objeto intuído distintamente, claramente, que você tem certeza que aquilo está te arrebatando de um modo que você fala, eu não tenho como duvidar disso. Então, você pode ter certeza que você teve essa intuição perfeita e que é uma coisa tão simples que você conseguiu aprender de uma maneira
perfeita e completa. Bom, falando muito, né? A gente vai para agora para as considerações sobre os objetos que são conhecidos. Essa parte é maiorzinha, o Descartes vai fazer 7 suposições sobre os objetos, e como nesse primeiro momento, sobre o sujeito cognoscente, ele vai falar que não tem como falar que aquilo ali é verdade, são só suposições que, se forem desse jeito, a gente pode construir e constituir uma ciência e evitar o erro, e que tá tudo bem, se for desse jeito, mas que até então ele não sabe se é assim, não precisa de assegurar que é assim. Ainda mais quando a gente está falando desses objetos externos, que são materiais e que são distintos do nosso intelecto. O segundo ponto são, então, essas considerações dos objetos que podem ser conhecidos, e o Descartes diz que deve-se distinguir cuidadosamente as noções das coisas simples das noções que a partir delas se compõem, e ver numas e noutras onde reside o erro, a fim de o evitarmos, e quais se podem conhecer com certeza, a fim de apenas delas nos ocuparmos. Por esse tipo de suposições que ele vai fazer, ele vai mostrar aonde que a gente encontra erro, onde que o nosso entendimento vai se deparar com esses erros e aonde também a gente vai conseguir perceber aonde que são as verdades, onde que estão essas coisas simples que podem ser intuídas de maneira perfeita. Bom, em primeiro lugar, ele vai dizer que a gente deve considerar cada uma das coisas em particular. E, como eu falei, isso é importante porque você não pega várias coisas ao mesmo tempo, deve começar pelas coisas em particular. E sempre pensar em como elas são para o nosso espírito e não como elas são nelas mesmas. Você não pode considerar as coisas como existentes na realidade, porque isso é muito obscuro, isso não é nada certo, isso não é nada intuitivo. As coisas como as coisas da realidade não são as mesmas coisas que a gente está vendo. Não são as mesmas coisas que a gente está ouvindo. Quando a gente vê um computador, não é o computador que está na minha cabeça. É uma figura do computador, é uma imagem do computador. Então, nesse sentido, pensar as coisas nelas mesmas é muito obscuro. Então, Descartes já faz essa observação de que deve se observar como as coisas apresentam apenas para o nosso entendimento. Então, Descartes dizia que eu leio. É por isso que, não tratando aqui de coisas senão enquanto percebidas pelo entendimento, chamamos de simples só aquelas cujo conhecimento é tão claro e distinto que o entendimento não as pode dividir em várias outras conhecidas mais distintamente. Quanto às outras, concebemos-las todas como se, de certo modo, fossem compostas dessas. Existe uma diferença muito grande de você pensar o que é simples em si mesmo e o que é simples para a gente. Quando a gente vê uma. Pensar em alguma coisa simples. Quando você vê uma bolinha de gude em movimento, ali você pode pensar na circunferência dela, na extensão da bolinha, no movimento da bolinha, na figura da bolinha. E isso é decomposto pelo nosso entendimento, porque na realidade ela é só a bolinha. Ali você não tem esse tipo de decomposição desses conceitos. Mas o que é simples para nós não é a bolinha, porque a bolinha a gente não consegue aprender. A bolinha está fora do nosso entendimento. Mas a extensão é simples, o movimento é simples, a figura é simples. Quando a gente pensa na bolinha de gude, a gente está pensando em uma coisa composta de de todos esses elementos. E a gente deve pensar no que é sempre simples, claro e distinto, que é um objeto de intuição para nós. O resto é tudo composto disso. Bom, em segundo lugar, ele vai distinguir que as coisas chamadas simples, sempre em relação ao nosso entendimento, podem ser puramente intelectuais, puramente materiais ou noções comuns. Puramente intelectual vão ser conhecidas somente pelo entendimento. Então, você não vai precisar de nenhuma imagem corpórea, nenhum sentido. É uma coisa que é compreendido pelo entendimento puro. Quando você vai pensar no que é o conhecimento, no que o que é a ignorância, o que é a vontade, o que é ajuizar sobre o falso e verdadeiro, distinguir o que é simples do que é obscuro. Isso tudo
é lidado e deve ser tratado apenas pelo entendimento puro. Pelo contrário, as que são puramente materiais, elas vão pressupor corpos. Então, você tem esse tipo de natureza simples, que é a figura, a extensão, o movimento. E essas é óbvio que vão ser compreendidas também pelo entendimento, mas que vai precisar de todas as outras faculdades para auxiliar nesse conhecimento, nesse processo cognitivo. As coisas comuns são aquelas que podem ser atribuídas tanto para as coisas intelectuais como as corpóreas, que são a existência da dúvida e a existência da figura. Pode ser utilizado aqui em ambos. Unidade, duração, os princípios lógicos que vão validar as deduções. E aqui o Descartes vai dizer: a isso se devem igualmente referir essas noções comuns, que são como laços unindo entre si outras naturezas simples e sobre cuja evidência se apoiam todas as conclusões dos raciocínios. Essas noções comuns podem ser conhecidas quer pelo entendimento puro, quer através do mesmo entendimento que intui a imagem das coisas materiais. Ou seja, as noções comuns, elas são muito importantes para todo tipo de dedução, para que você possa unir a natureza simples e fazer raciocínios e levar a verdade para conclusões mais longas, que são algumas coisas que a dedução faz. E aqui tem uma coisa que é um adendo, né, no parágrafo 16, que ele vai falar: entre as naturezas simples, tem também a negação ou privação dessas naturezas. Então, a existência é uma natureza simples, assim como a não existência. A duração é uma natureza simples, assim como a não duração. Também pode ser chamada de natureza simples. Em terceiro lugar, o Descartes vai dizer que as naturezas simples são conhecidas por si mesmas, sempre. E elas sempre são compreendidas perfeitamente e como verdadeiras, sempre objeto de intuição. Elas não apresentam nada de falso. Ele vai distinguir a faculdade do entendimento e a faculdade do juízo, que ele vai dizer o seguinte: quando a gente intui alguma coisa, não sobra nada para a gente ajuizar que a gente não conhece. Se você está ajuizando sobre alguma coisa, você está fazendo isso acerca de naturezas compostas, porque você está julgando duas partes ou dois momentos ali dessa natureza que está sendo composta. A intuição, ela é sempre imediata, ela não tem nada de falso. E aqui, eu não sei se vocês se lembram, que a regra 1 já traz que, a partir do momento que a gente começa a cultivar a nossa razão, a gente vê que a vontade, que os juízos, ela deve ser sempre guiadas pela razão, porque é aí que a gente pode evitar o erro. Porque apenas ajuizar sobre alguma coisa pode sim levar ao erro, porque não é simples. Então, você precisa de seguir alguns passos e alguns procedimentos para tentar sair desse erro. Em quarto lugar, o Descartes vai dizer que a conjunção dessas naturezas simples, que vão fazer as naturezas compostas, ela pode ser necessária ou pode ser contingente. Necessária é quando um conceito de alguma coisa implica em outra coisa. É como o conceito de 2 está necessariamente implicado no conceito de 4. Porque 2, você precisa de ter 2 para ter 4 depois. Então, você não pode conceber uma coisa distintamente da outra. Mas também pode ter união contingentes, que mostra coisas que podem ser, sim, separadas. E essas uniões contingentes, elas são mais passíveis de erro. Então, elas não são tão seguras. Agora, as ligações necessárias, elas são bastante seguras e é o que a dedução tenta sempre mostrar ligações necessárias entre coisas, entre ou natureza simples, ou essas naturezas que formam naturezas compostas. E ele deixa claro que você não pode ter nenhum tipo de ligação necessária entre naturezas materiais e naturezas intelectuais.
Aqui a gente já vê bastante um certo tipo de dualismo cartesiano, ou pelo menos uma distinção muito forte do que é material e do que é intelectual. Você não tem uma diferença de mente e corpo, mas você tem essa diferença de natureza material e naturezas intelectuais são intelectuais. Bom, o quinto lugar vai dizer que tudo que o nosso conhecimento pode conhecer é constituído ou de natureza simples ou de composições entre naturezas simples. É, Aqui eu não sei. Apesar disso, às vezes é mais fácil compreender a composição do que as naturezas simples que as compõem, o que não deixa de ser realizável. Bom, aqui ele está pensando, a regra 12 tem muitos exemplos, é óbvio que não dá para eu ficar dando todos os exemplos, porque são longos, mas ele está pensando no triângulo. O triângulo é uma natureza composta, e às vezes é muito mais fácil para a gente conhecer esse triângulo do que conhecer todas as naturezas simples de figura, de extensão, dos princípios que estão ali, que vão formar o triângulo. Apesar de que a gente consegue decompondo essas naturezas simples do triângulo, apesar de dar mais trabalho um pouco. De qualquer modo, só podemos conhecer naturezas simples ou naturezas compostas das naturezas simples. Bom, no sexto lugar, naturezas compostas podem ser experimentadas como tal ou compostas por nós mesmos. Vocês lembram que eu dei um pouco da definição de experiência, acho que na regra 2, se não me engano, e que a experiência ela tem essa questão de ser coisas que vêm de fora para a gente ou que a gente mesmo pensa. E que a intuição é um tipo de experiência que é realmente clara, que é segura. Aqui na regra 12, o Descartes vai falar que o entendimento nunca pode ser enganado por experiência alguma. Só que ele vai falar várias coisas que essa experiência tem que, tipo, dar um check para que ela não engane o entendimento. Então, ó, desde que unicamente tenha a intuição precisa da coisa que lhe é apresentada, e contando que, além disso, não julgue que a imaginação reproduz fielmente os objetos dos sentidos, nem que os sentidos revestem as verdadeiras figuras das coisas, nem, finalmente, que as coisas externas são sempre tais quais nos aparecem. Seguindo essa lista, né, de sempre ter experiência da intuição, de nunca julgar que as coisas são do jeito que a gente vê, que são realmente do jeito que a gente vê, não julgar que a imaginação está reproduzindo fielmente esses objetos, que tem que lembrar que são as figuras, que são a abstração, que mesmo assim elas são diferentes, que o que está no exterior, que é obscuro para a gente. Tudo isso tem que ser levado em conta para que a gente não caia em erro, para a gente não ser enganado pelas nossas experiências. E a gente também pode compor as coisas que a gente entende, que chega a gente pode compor essas naturezas. Então, aqui ele diz: por outro lado, compomos nós próprios as coisas que entendemos, sempre que julgamos existir nelas algo que nenhuma experiência imediatamente mostrou à nossa mente. Bom, conhecendo Descartes, parece que essa composição já não é tão boa. Por quê? Você está julgando existir numa natureza coisas que não veio por intuição, não veio por essa experiência imediata, que não está clara à nossa mente. E essas composições, elas podem sim ser enganosas por conta disso, porque você não tem nada que está assegurando que esse tipo de composição ela está sendo bem feita. Então, elas podem nos enganar e também as experiências que não seguem essas precauções detalhadas podem nos enganar. As composições elas podem ser feitas por impulso, conjectura ou dedução. A dedução, como a gente já viu, começar por ela que é mais fácil, ela vai estabelecer regras e relações necessárias entre as naturezas simples, então ela é confiável. Então ela pode ser, sim, um meio para levar o conhecimento, para levar a ciência, desde que a gente sempre ligue o que é necessariamente conectado
e ver essas intuições, ver por intuições essas ligações necessárias. Agora, a gente pode fazer as composições por impulso, né, que é sem evidência nenhuma, por precipitação, de 3 modos. Às vezes é pela tendência da imaginação causada pelo corpo. A gente sempre fica procurando analogias, a gente sempre fica tentando aproximar as coisas, e isso pode sim, geralmente é enganoso. O corpo, as coisas materiais, elas tendem a ser mais enganosas. Quando é uma ação pela liberdade própria, então raramente é enganoso, é uma precipitação que por ser pela liberdade, por ser por esse ato do seu próprio entendimento, geralmente você vai acertar. E às vezes é uma ação, uma precipitação que você dá sentimento e faz uma natureza composta por si mesmo, por essa potência superior, que é Deus, que é uma luz divina. Essa não engana. A composição por conjectura é quando a gente não possui experiência ou intuição para afirmar tal coisa, mas que a gente acaba fazendo essas conjecturas. É interessante porque o Descartes fala que ele está fazendo suposições aqui, mas aqui ele está examinando, né? Quando ele está fazendo as suposições, ele é da análise, na decomposição, e não nessa composição. Dito isso, a gente passa para as conclusões gerais, que são conclusões assim até bastante simples, que são conclusões que o Descartes já tinha feito em alguns lugares, dentro dessas 12 primeiras regras. Então, ele vai dizer, em primeiro lugar, que a gente só tem como alcançar o conhecimento da verdade, esse conhecimento seguro, por meio da razão, seguindo a intuição e a dedução, que sempre deve intuir natureza simples. Depois que as naturezas simples, elas são perfeitamente conhecidas por si mesmas e que resta a nós, sempre quando a gente vai lidar com uma natureza simples, lidar com ela particularmente, né? Colocar o nosso espírito ali focado, com atenção, distinguir de outras coisas, considerando cada uma das naturezas simples, para que essa natureza simples possa realmente ser conhecida de fato. Porque, como Descartes já falou em alguns momentos, muita gente negligencia a simplicidade, negligencia como sendo muito acessível, pouco importante, mas que é necessário considerá-las uma a uma. Bom, em terceiro lugar, toda a ciência humana consiste em ver distintamente como essas naturezas simples concorrem em conjunto para a composição de outras coisas. Então, você tem que ir vendo, depois que você se aplicou particularmente às naturezas simples, depois você vai ver como que elas vão se juntar e compor essas coisas dessas naturezas compostas. Então, sempre começar pelas coisas mais simples para depois ir seguindo e aumentando gradativamente o conhecimento para as coisas mais complexas. Não dando essas coisas simples, não querer se precipitar no que é complexo de uma hora para outra. Você tem que esgotar todo o conhecimento do simples antes de passar para esse próximo passo. O quarto lugar, os conhecimentos das coisas não devem ser olhados como mais obscuros uns do que os outros, já que todos são da mesma natureza e consistem apenas numa composição de coisas conhecidas por si mesma. Bom, aqui eu acho que está bem claro, né? Se todas as coisas, se todas as questões complexas que temos são nada mais, nada menos do que uma composição de natureza simples, todas as questões têm o mesmo grau de dificuldade. O que deve ser feito em todas essas questões é decompô-las em natureza simples. Assim você vai conseguir ir compreendendo elas dessa maneira que é proposta pelo método. E aí, eu não sei se vocês viram, você tem, tipo, seria uma última conclusão, porque esse quarto lugar ele fala, tipo, por fim, ou finalmente, não me lembro. Só que aí começa um quinto lugar, que é um parágrafo que ele deixa de lado, assim, termina nos 3 pontinhos, mas que ele vai falar como a dedução pode ser feita. E o Descartes, em alguns momentos dessa regra 2, ele fala: a gente vai falar da dedução mais para frente, vai falar da dedução mais para frente. E aí tem esse parágrafo, assim, que ele, coitado, ele é bem abandonado mesmo.
E nos últimos parágrafos, no 28 e no 29, ele vai fazer essa divisão que eu já apresentei para vocês no começo das aulas sobre as regras, que é essa divisão dos próximos livros, né? Que ele vai falar que existe o conhecimento de proposições simples ou questões. As questões podem ser aquelas que se compreendem perfeitamente ou naquelas que se compreendem imperfeitamente, e que aí as questões que se compreendem perfeitamente seria o segundo livro do tratado, as que não se compreendem perfeitamente, o terceiro livro. E depois ele vai dar esse aviso de que o método ele deve ser exercitado constantemente, que é assim que a gente consegue evitar todos esses erros que ele já apontou aqui, e sempre procurando se desviar desses erros e dos preconceitos e dos prejuízos causados por essas vias que levam os erros, e se fiar e melhorar cada vez mais o uso das faculdades e dos processos de cognição que vão levar às verdades. Bom, nossa, eu falei muito e é basicamente isso. Eu vou parar a reunião e aí abrir para vocês.